Nas últimas horas dessa noite bombou a notícia de que o Carlos Miguel estaria saindo do Corinthians. Parece que a multa dele, com a alteração do ano passado para esse, acabou sendo reduzida de 50 para 4 milhões de euros. E tem clube europeu interessado. O pessoal do Twitter já está falando do Nottingham Forest. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Olá pessoas, meu nome é Felipe Ojeda, bem-vindos ao canal Ojeda Corinthians. Não arrumei um nome melhor, mas eu já queria fazer um canal de Corinthians. Eu gosto muito, acompanho muitos canais de Corinthians, o Drill, o Café do Setorista e muito mais. E queria fazer alguns comentários. Eu já tinha algumas ideias de vídeos que eu pretendo fazer mais pra frente, comentando sobre o Pedro Raul, fazendo um comentário mais técnico sobre a contratação, se ela faz sentido ou não, se é bom jogador ou não. Mas eu tava barrigando essa ideia, tava deixando mais pra frente, até que hoje me surge essa notícia absurda, né, da possível saída do Carlos Miguel, que muita gente já tá dando como certa. E isso só é assim, uma gota d'água naquele mar de incompetência que vem sendo essa diretoria do Corinthians. E eu achei muito interessante comentar isso quanto antes, porque boa parte dos outros problemas podem ser atribuídos a gestões anteriores. A dívida pode ser atribuída a gestões anteriores, outros contratos mal feitos podem ser atribuídos a gestões anteriores. Porém, esse problema é, se ocorrer essa saída desta forma, né, uma saída unilateral, pagando a multa, seria uma culpa exclusiva dessa diretoria. Tá? Inclusive, alguns comentaristas, alguns setoristas já estão falando que a diretoria está revoltada com a gestão anterior. Eu não acho que a gestão anterior tem algum acerto, muito pelo contrário, tudo que eles fizeram foi errado, eles só conseguiram afundar mais o time. E nesse caso do contrato, também acho que eles cometeram um erro. Mas a partir do momento que essa gestão assumiu, a responsabilidade é dela. Eles deveriam ter analisado isso antes de liberar o Cássio, sabendo da possibilidade de liberar o Cássio. Pelo amor de Deus, como que eles não revisaram esses contratos? Como que eles não fizeram essa renovação? Enquanto não renovar com o Carlos Miguel, não libera o Cássio. Ah, mas o Cássio tá fazendo biquinho. Não tô nem aí. É uma gestão que tem que ser bem feita. E isso está sendo feito de uma forma ridícula. Já um segundo erro crasso dessa diretoria. O primeiro foi naquele caso do Lucas Veríssimo. Foi um absurdo o jogador sair porque o Corinthians não assinou o contrato de renovação com ele. O jogador já tinha assinado. Depois, em um podcast mês passado, o Augusto Melo comentou sobre isso, que já estava tudo certo, e eles que vacilaram de não assinar. E agora é isso. Né? Então, antes de liberar o Cássio, o mínimo que se deveria ter feito era olhar o contrato não só do Carlos Miguel, mas também do Donelli. Você tem que ter pelo menos um goleiro bom para ser titular e um goleiro, se não um goleiro experiente, para dar aquela sombra para o goleiro titular, pelo menos um goleiro promissor, e o Donelli é promissor. Tem que ter pelo menos esses dois contratos bem feitos, contratos que garantem que esses jogadores vão continuar no clube. O que foi feito foi ignorar completamente isso, ficar tentando trazer Gabigol, Emirates, sei lá, ficar viajando aí, assistir final da Champions. Olha quanta merda, olha quanta besteira. Não vou nem comentar o caso da Vaidbet, tá? Primeiro que eu nem gosto desse negócio de clube de apostas, empresas de apostas esportivas patrocinando clubes. Para mim tem um claro problema ali de, no mínimo assim, estímulos inadequados. Mas tudo bem, já é algo que está sendo aceito. Né? No Brasil inteiro, hoje em dia, na Série A, quase todos os clubes ou são essas empresas de apostas esportivas ou a Fatal Model, né? O iFood de putaria lá. Mas tudo bem, tudo bem. Eu não vou comentar sobre isso nesse vídeo. O que eu vejo é, porra, vai liberar o Cássio? Ah, muito obrigado, Cássio. Valeu, você é muito bonito, você é muito gente boa, você é o nosso maior goleiro da história, tá? Legal. Quem é o reserva? O reserva é aquele ali. Você vai pegar o contrato daquele ali e vai falar, bom, deixa eu ver o que tem de problema que eu posso ter com esse contrato. Tá ganhando pouco, né? Agora ele vai ser titular, ele vai querer ganhar mais. Já vamos conversar para renovar. Essa multa tá baixa, hein? Vamos aumentar essa multa aí, porque agora vai ser titular, agora vai chamar atenção. Se for bem, os clubes da Europa vão vir babando, né? É o mínimo.
E isso qualquer... Não precisa ser um gestor profissional, um CEO igual a Ernest Young que quer que o Corinthians contrate. Pra mim seria ótimo. Se o Corinthians contratasse o Alexandre Matos, pra mim já seria bom. Mas não precisa. Não precisa. Basta que você coloque um ser humano ali, uma pessoa com 2 neurônios. Se você pegar um moleque que joga Brasfoot no celular, ele já tem noção de que tem que ficar olhando ali os contratos, a validade dos contratos, tem que renovar, os jogadores bons tem que renovar, os jogadores ruins já não renova, que é pra deixar sair mesmo. Ele já tem essa noção. O moleque que joga FIFA, que joga o PES, né, Pro Evolution Soccer ali, modo carreira, no FIFA Ultimate Team, pô, ele sabe que tem que renovar o contrato, ele sabe que tem que olhar isso. Aí você me pega um presidente de clube, uma diretoria, né? E não só o presidente, toda a diretoria, inclusive os que saíram, que estão pipocando agora, o senhor Yun Kyun Lin lá da diretoria jurídica, o Rubão, todo mundo tem culpa. Porque isso aí é responsabilidade de vocês. Antes de liberar o Cássio, sabendo que o Carlos Miguel seria o titular, isso tinha que ser visto. E aí chegasse pro treinador e falava: não coloque o Carlos Miguel se ele não renovar. Não vamos dar moral pro cara se ele não renovar. Se ele não assinar, ele vai treinar separado até o final do contrato dele. Ninguém ia estar querendo pagar 4 milhões de dólares pra pegar um jogador que tá treinando separado, que fez 2 partidas ano passado. Ninguém ia estar nessa afobação. Agora, botou o cara de titular. O cara teve uma nota alta no SofaScore, chamou atenção pra caramba, se destacou, é um goleiro alto, então ele já vai chamar atenção por ser um goleiro alto que consegue ser ágil. Geralmente o cara alto é mais bobão, assim, nessa questão de reflexo. O Carlos Miguel, ele se desenvolveu bem essa parte da técnica de goleiro. Chamou atenção. Aí agora, pra renovar é mais difícil, ele vai pedir mais. Aí agora vai vir o Wigan, vai vir Nottingham Forest, vai vir um monte de time aí. E se não vierem time grande, que aí do time grande você não consegue nem falar. Vem um Milan da vida, vem um Manchester United, City, Chelsea, sei lá. Aí não tem nem o que fazer. Mas contra esses times pequenos, o Corinthians tinha que ter se precavido. Porque vai perder um jogador que tem tudo para ser seleção brasileira nos próximos anos. Vai fazer 2 anos num time pequeno da Premier League, um time que fique ali do 10º pro 15º, que nem eu falei, Brighton, Wigan, Nottingham Forest, mas vai se destacar, que é o que aconteceu com o Murilo, se destacou no Nottingham Forest, muito provavelmente, se não nessa janela, na próxima ele será vendido. Ele é um jogador que tem a cara do Liverpool, tem a cara de Manchester City, aliás, ambos têm, né? Ambos são jogadores que têm essa cara. Só que se a diretoria tivesse tido a competência de fazer esse contrato, de analisar essa relação antes de perder, né, o Corinthians ganharia muito mais. Porque, às vezes, a venda é inevitável. Né? Hoje nós temos um vácuo ali entre o futebol europeu e o futebol da América, que, assim, todo mundo sabe que um jogador nota 5 na América vai pra Europa e não faz nada. Agora, um jogador nota 5 na Europa, quando vem pra cá, destrói. Né? A qualidade técnica lá tá muito mais alta e a capacidade financeira dos clubes é muito maior. Então, é preciso se resguardar. É um absurdo. Agora a diretoria tá toda revoltadinha com a diretoria anterior, porque fez o contrato com esses termos. Porra, mas vocês estão na diretoria há 6 meses. Faz 6 meses que vocês poderiam ter mudado esse contrato. Faz 6 meses que vocês poderiam ter chamado esse jogador para conversar. Pra que viaja tanto? Pra que dar tanta entrevista em podcast? Pra que toda hora tá aparecendo, falando que a farra acabou, a farra acabou? E o trabalho que tinha que ser feito não tá sendo feito. Esse é o problema. Então, eu não sou partidário nem de chapa Renovação e Transparência, muito menos da chapa do Augusto Melo. Eu torço pro Corinthians, eu não torço pra diretora, eu quero que todos eles se lasquem. E, assim, o problema é dele, eles que têm que resolver. Né? Isso é incompetência pura deles. E acho que o Augusto Melo deveria pensar muito bem se ele quer se manter presidente do Corinthians, porque já foram muitos erros absurdos. Você tem, vamos enumerar, Lucas Veríssimo. Você tem o Mateuzinho que estava treinando no Corinthians sem o contrato estar assinado. Você tem, deixa eu ver, para não perder a sequência, o Garro, que levou quase 2 meses para ser apresentado.
O Félix Torres também, que demorou para ser apresentado porque tinha que pagar a primeira parcela. E eu entendo que há uma herança podre, há uma questão que a diretoria anterior, no final da gestão, fez uma série de coisas ali para ferrar a próxima diretoria. Inclusive, aquele contrato com a seguradora lá nas costas do Corinthians foi feito 3 dias antes do fim do mandato, é um absurdo, né? Mas também tem a questão de que, pô, já que você tá lá, já que você lutou pra estar lá, faz direito, né? Faz direito, olha as coisas direito, faz esses contratos direito, conversa com esses jogadores, tenta alinhar as coisas, e se não der certo, tudo bem. Não teria problema se ele chegasse numa entrevista e falasse: conversamos com o Lucas Veríssimo e ele não quer ficar no Corinthians. A questão é, o jogador disse que queria, o empresário disse que queria, o Corinthians disse que queria e que estava tudo certo. Dias depois, o jogador sai e o Corinthians fala: ah, mas ele saiu porque ele é um ingrato, já estava tudo certo e não sei o quê. E 4, 5 meses depois, talvez até para fazer média com o empresário, né, o Pitombeira, ele me fala que não, realmente o erro foi nosso, nós que não assinamos. É claro, ele já tinha afastado o Rubão, então é muito fácil essa posição para ele botar a culpa no Rubão, né? É sempre botar a culpa na ex. Né? Ah, por que você não visita mais seu tio? Por que você não visita mais seu avô que tá doente? Não, é porque eu tava namorando uma moça que ela é muito difícil, né, de fazer visita em família assim, ela não curte, então... Mas agora eu terminei com ela, agora eu vou ser bonzinho, agora eu vou me comportar. Não é assim, né? Não faz sentido. Você é a porra do presidente. A porra do presidente tem que fazer o que tem que ser feito. Ah, não assinamos com o Lucas Veríssimo. Tem que chegar lá e falar: não assinamos, nós não conseguimos assinar. A gente chegou até um acordo de alguns valores, mas a gente reviu o caixa aqui e não vai dar pra pagar. A torcida vai ficar puta? Sim, mas pelo menos você tá fazendo o seu trabalho bem feito. Né? Ah, liberar o Cássio. O Cássio quer sair. O reserva é o Carlos Miguel. O Carlos Miguel não quer renovar, nós não podemos liberar o Cássio. Ah, mas o Cássio deu entrevista falando que quer sair. O problema é dele. Ele é profissional. Ele vai jogar até a gente ter um goleiro para substituir. Ele ganha muito bem para isso. E o Carlos Miguel, se quiser ficar, vai renovar. Se não quiser, vai embora também. Essa é a postura que tem que ter. Você tem que negociar com o Carlos Miguel de cima para baixo, quando ele tá em segundo, não quando ele é o goleiro, o líder de estatística e os caramba. Aí você tá ferrado. Aí você tá pedindo truque e o cara tá pedindo 6. É muito amadorismo, é muita incompetência. É uma pena. Eu achei que a saída da chapa Renovação e Transparência ia ser boa pro Corinthians. E acho que tem muitas armadilhas para quem for assumir. Mas para mim o Augusto Melo tá indo muito mal nessa gestão. Né? E essa prioridade de buscar patrocinadores e tal. Isso realmente é necessário. Realmente foi bom trazer um bom patrocinador. Mas isso não pode esconder os erros que vêm sendo cometidos. Né? Isso não pode ofuscar a situação de que, mesmo no contrato do patrocinador, teve um problema ali com o intermediário que pode resultar no fim desse contrato e, se duvidar, até uma multa para o Corinthians. Uma indenização, né? Porque a VaiDebet, ninguém tinha ouvido falar nessa empresa. Ninguém sabia que bosta era essa. Virou patrocinador do Corinthians, tá na boca de todo mundo. Parece que é a terceira maior casa de apostas do Brasil já em número de pesquisas e tralalá. E agora ela vai querer sair do Corinthians, muito provavelmente por essas questões aí de problemas que estão tendo aí com denúncia de laranja e tudo mais. Tudo isso eu prefiro aguardar um pouco para analisar, tá? Eu acho que pode ter algumas informações aí desencontradas, algumas... Eu me lembro muito bem, em 2005, 2006, quando a MSI estava aportando no Corinthians, que Romeu Tuma Júnior, Antônio Roque Cittadini, essa galera que ia ficar de lado, começou a participar de todos os programas esportivos metendo pau nos caras. E aí foi investigação, Ministério Público, o Kia foi proibido de entrar no Brasil, foi um monte de absurdo, até que não acharam nada e mesmo assim a empresa rompeu com o Corinthians. Então tem muito uma batalha de ego dentro dessa relação da diretoria do Corinthians, e esses caras continuam lá, junto com outros, né, que são eternos lá, parece que morrem nunca. E assim,
eu acho melhor esperar um pouco para analisar esse tipo de coisa, porque tem que ter provas robustas, tá? O que o Juca Kfouri falou ali, eu dei uma pesquisada, por exemplo, no site da Jusesp, pelo nome da empresa, eu não achei. Eu achei outras empresas, holdings e tal, mas eu não achei aquela empresa com aquela sócia que ele fala. Muito estranho, porque a Jusesp é pública, qualquer um pode acessar, e em tese essa informação estaria lá. Então eu prefiro ficar com o pé atrás quanto a isso. Mas acho que assim, essa administração está indo muito mal. Ela tem que tomar muito cuidado, tem que redobrar a atenção e passar a fazer bem o trabalho. Focar no que precisa ser feito. Renovar com os jogadores. O Bahia, um jogador da base que é muito bom jogador, muito melhor, assim, muito mais promissor do que o Moscardo, por exemplo. O Bahia e o Breno Bidon na base arrebentavam. É um jogador excelente esse Bahia, acho que o nome dele é Luiz Gustavo, jogou na seleção de base também, é um jogador muito bom, médio volante ali, muito bom. É outro que pode estar saindo porque o contrato dele vence ano que vem. Né? Então, tem que olhar esses contratos, tem que refazer boa parte deles, tem que renegociar com esses jogadores. Se não tem dinheiro, dá uma parte do passe, mas tem que manter esses caras. No caso do próprio Carlos Miguel. Agora o Corinthians vai ficar sem o primeiro goleiro, que era o Cássio, e sem o segundo, que é o Carlos Miguel. O terceiro goleiro, que era o Donelli, é um goleiro promissor, mas ainda não foi testado em uma sequência de jogos. E é bem arriscado ter esse cara como titular. Apesar dele ser um bom goleiro, tá? Na seleção de base, ele foi, na seleção sub-20, se não me engano, ele foi considerado o melhor jogador do torneio da Copa do Mundo sub-20, o melhor goleiro. E ele é um goleiro realmente muito bom. Mas ainda falta esse teste. Talvez, ano passado, deveriam ter emprestado ele, sei lá, para Penapolense, pro Santo André. Já tinha o Carlos Miguel de reserva. Agora vai perder os dois. E o terceiro goleiro não tem rodagem. Vai ter que ser uma aposta no escuro. Porque ele pode treinar bem, mas a rodagem é o que vai fazer com que ele tome as melhores decisões ali dentro de campo. Essa pressão da rodagem, que ele, infelizmente, ainda não tem. Então é isso, pessoal. O canal é novo. Inscrevam-se, deixa o like, comenta se você achou esse vídeo bom, se você quer que eu continue fazendo vídeo, se você achou uma bosta, se é pra eu parar, comente aí embaixo. E é isso. Valeu!